Tema da aula prática de hoje, lipedema. É isso mesmo que você acabou de escutar. Hoje nós vamos ter uma super aula prática, onde a Eliane vai fazer uma prática, onde nós vamos mostrar aqui por onde que você deve começar ou por onde você deve iniciar os tratamentos de lipedema. Então, você que é uma profissional, que quer atuar nesse mercado, até porque o lipedema é um tema que está aí em alta, né? Nós vamos te dar a oportunidade de aprender conosco hoje uma prática maravilhosa e comigo ao vivo, a Eliane. Né? Então vamos aqui aguardar a entrada da Eliane. Opa, deu certinho, boa noite! Boa noite, gente linda. Mais um dia, mais uma noite com vocês. Tá tudo certinho aí? Como é que tá a fotinho? Como é que tá? Hoje, eu não te contei isso na última live, para você não ficar chateada, né? Porque a última live eu não estava te vendo. Essa eu estou te vendo. Sério? Sério, da última aula, eu só vi uma tela preta aqui, entendeu? Mas desta daqui, eu estou vendo você. Estava falando aqui com a galera que a gente vai falar hoje. Vamos ter uma prática hoje, né? Então, boa noite, gente. Mais uma segunda-feira com vocês. Mais um tema fantástico, bastante polêmico, bastante crítico, bastante falado, argumentado no meio, né, da estética, da massoterapia. Muitos profissionais pedindo, ainda não sabendo como lidar muito bem com esse sintoma, né? Então, e hoje eu estou com uma modelo aqui que a gente já vai mostrar o membro inferior, né? Pernas, para vocês terem uma noção. Então, é uma pessoa que já está cometida com lipedema, mas é uma pessoa que já cuida, já vem cuidando da sua alimentação, de todo um quadro de gordura e tudo mais. Então, hoje seria isso. Como lidar, né? Cada profissional da área da estética, massoterapia, ou até o terapeuta integrativo, ele vai avaliar primeiro a questão lipedema, estética, nutrição, cada qual vai avaliar tudo isso. Nós hoje vamos, o professor vai falar, né, essa parte teórica, o produto, o kit, como ele é importante esse kit, o que ele faz, quais são os benefícios. Muito pouco se sabe na estética, na massoterapia, porque, né, muitos habituados com creme, como lidar, e o creme ajuda muito pouco. Eu venho nesses 30 anos avaliando o mercado, o perfil, questionamentos, sistemas estéticos, está relacionado e não. Então, o creme que hoje tem no mercado, ele auxilia muito pouco para isso. Por isso que eu já entrei polêmico, né? Polêmico, lipedema, confusão, como fazer, como tratar, e não é. Então, a IA, o professor vai explicar isso muito bem. Por que a gente assim, precisa? Hoje a gente vai trazer aqui, acredito eu, esse tema do lipedema dentro de uma visão que as pessoas ainda não estão acostumadas. Por quê? Quando se fala de lipedema, existe uma confusão muito grande com lipedema. São duas disfunções completamente distintas. Então, lipedema tem acúmulo de tecido adiposo, na maioria das vezes eles são simétricos, então você vai ter nas duas pernas igualmente, diferente de linfedema, que tem a ver com retenção de líquido, uma disfunção do sistema linfático, e na maioria das vezes são assimétricos. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Segunda coisa que a gente tem que entender é quando fala de lipedema, ainda na medicina, nos estudos científicos, ainda não está claro a causa. Existem indicadores que são genéticos hereditários. Mas aí a gente recebe os seguintes questionamentos, tá? Que eu quero até falar aqui. Eu estou sofrendo, essa semana mesmo eu recebi a pergunta da Fernanda. Ela falou bem assim, professor Edjácio, eu sofro com linfedema desde a minha adolescência
E minha mãe não tem, professor. Como é que isso pode ser genético, hereditário, né? E aí é onde nós vamos entrar, até antes de começar a prática aqui, eu já gostaria de fazer esse esclarecimento para as pessoas entenderem. Quando a gente olha para o lipedema, a gente olha no primeiro momento um acúmulo de tecido adiposo, né? Um acúmulo muito grande, anormal. E aí, galera, toda vez que você tiver um acúmulo anormal de tecido adiposo, a primeira coisa que ocorre é uma baixa circulação sanguínea naquela região. Por quê? Porque você tem uma compressão dos vasos sanguíneos. Se baixou a circulação sanguínea, vai baixar a nutrição, então a gente vai ter uma aplicação tecidual muito grande, um envelhecimento tecidual da região, e vai baixar a oxigenação. Toda vez que um tecido ficar com baixa oxigenação, que ele começa a entrar num quadro de baixa oxigenação, ele começa a sofrer de mudanças metabólicas que ninguém está falando disso aí. Você pode pegar os médicos, os especialistas não estão falando disso, porque não entende disso. Isso é algo profundo. Primeira coisa que ocorre é um aumento da acidez local. Então, você tem um aumento da acidez local. O que seria o aumento da acidez local? O pH vai ficar mais ácido, o pH daquela região, daquele tecido. Para a gente ter uma noção, o pH da pele é 5,5. Ele é um pH mais ácido. Por quê? Está externo para fazer controle de proliferação de bactérias. pH do cabelo, pH da vagina, é mais ácido para não deixar proliferar bactérias. Só que o nosso pH interno, ele é levemente alcalino, acima de 7, 7,35 e tal. Por quê? Porque tem oxigênio. Só que quando baixa o pH, o que acontece? Você começa a ter recrutamento de citocinas inflamatórias, porque o cérebro não sabe o que está acontecendo. E ele fala, então está tendo uma inflamação. E ele começa a mandar, galera, citocinas inflamatórias, que são agentes de defesa do nosso organismo, que quando você tem um agente agressor externo, ou quando você tem uma situação de agressão pontual, é benéfico. Por exemplo, todo mundo aqui já aconteceu isso. Está passando, bater a coxa ali, na quina da mesa. Aquilo vai ficar dolorido, vai ficar inflamado. Por quê? Bateu, lesionou citocinas inflamatórias para o processo de recuperação. Então, anotem aí. Você só vai ter processo de recuperação se tiver inflamação. Agora, o problema do lipedema é que você tem um processo inflamatório que não tem o agente agressor externo e não tem agressão pontual. E essa inflamação, ela fica ali constante. O que acontece? Toda vez que tiver uma inflamação constante, você vai ter mediadores químicos da dor. E aí você vai ter alguém com muita dor local. Então, quando a gente fala de lipedema aqui, nós não estamos falando, galera, de uma disfunção simplesmente estética. Nós estamos falando de algo que você precisa acompanhar essa aula para você aprender essa teoria, para você saber o porquê esse kit que nós temos aqui de formulações é indispensável, você não vai encontrar essa fisiologia, isso que eu estou explicando em lugar nenhum, e também porque você tem que assistir a prática. Então, é muito simples, se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo depois, é importantíssimo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer nessa região é equilibrar o pH da região. Eu acho que até sei de qual você está falando, né? Nós vamos ter... É o Regenera. É o Regenera. A gente vai precisar equilibrar o pH. Que o profissional da área da massagem precisa ter essa informação, porque não tem esse produto para ajudar ainda mais, né, o portador de lipedema, o portador, né, de edema, acima do peso, onde realmente acontece o que você explanou. Então, é bem importante que o profissional se atenha à noite de hoje para ter assim, na sua cabeça. Quando a gente olha o Regenera-C, ele é rico em fósforo, né? Então, a primeira coisa que o fósforo faz, gente, onde existir membranas no corpo, tem fósforo. Membrana fosforo lipídica. Então, todas as células do corpo têm fósforo.
E ali no lipedema você tem uma glicação tecidual, então você precisa do fósforo. O fósforo também é muito importante, porque ele participa da produção de ATP, ó, trifosfato de adenosina. Você precisa ter energia para recuperar o tecido, então você precisa de fósforo. E o fósforo é quem vai auxiliar o corpo a equilibrar o pH. Então, não tem como você hoje tratar lipedema sem o íon forte, sem uma formulação em gel, né, que é bioidêntico ao nosso corpo, que tem biodisponibilidade. Então, a primeira coisa que você tem que olhar aí é assim, ó, preciso equilibrar o pH. Pronto, o professor já falou, precisa equilibrar o pH. Pô, professor, se precisa equilibrar o pH, qual é o próximo passo? Cara, diminuir o processo inflamatório. Precisa diminuir edemas, você precisa do íon de óxido, porque tem magnésio, vai regularizar toda a fisiologia daquele tecido, melhorando a circulação também. Ah, professor, e o que precisa mais? Íon meta. Por que íon meta? Porque tem zinco. E aí é quando a gente vai atuar na questão do lipedema, quando a gente fala dos desequilíbrios hormonais, principalmente quando a gente fala de progesterona. Então, a gente precisa olhar o lipedema de uma forma um pouquinho mais profunda do que se está no mercado, né? É dentro do que a Eliane falou, cada profissional tem que avaliar a sua paciente, a sua cliente, mas a gente precisa entender da fisiologia. Lógico que o que eu estou trazendo aqui hoje, junto com a Eliane, nós já vamos para a prática, é a primeira etapa, né, do lipedema. Nós vamos ter mais 2 aulas, onde nós vamos fazer uma jornada com você, para que você aprenda realmente a ajudar as pessoas que sofrem com lipedema. Então, é uma jornada. Começamos hoje, aula prática. Enquanto a Eliane estiver fazendo as manobras, eu vou falando um pouquinho mais da fisiologia, um pouquinho mais do porquê que nós estamos usando esse kit único que tem iometa, principalmente, de forma pontual, sistêmica, para atuar no corpo como um todo, e principalmente íon Regener C e íon Diox no local. Precisa trabalhar a fisiologia, o metabolismo. Não tem como você entregar resultado se você tiver uma acidez local, se você tiver uma baixa do pH, uma baixa da oxigenação local. Aí, daqui a pouquinho, alguém já vai falar para mim, por que vocês não estão usando o íon forte direto? Porque ele vai fazer parte da próxima etapa. Não adianta eu entregar o íon forte agora com excesso de acidez tecidual. Já estou antecipando, porque eu sei que a galera está acompanhando as aulas, e alguém já vai falar, então eu vou direto para o íon forte. Não pode. É passo a passo. É melhora do metabolismo. Tá certo, Liz? Isso, então, olha só. Hoje a nossa live, a nossa prática vai ser um pouquinho diferente. Olha só. Esse kit, esse trio é para a cabine. Vocês já viram aí o professor falando e vai intensificar mais agora. Enquanto isso, vocês vão poder escolher nesse processo inflamatório, né? Nós indicamos drenagem linfática manual, né? Então eu vou fazer uma manobra para vocês verem como é simples, prático, o manuseio da IA, né? Da cosmética mineral da IA. E nós vamos utilizar o kit de cabine, né? O professor vai falar do kit de cabine. E também, gente, quero deixar essa dica fantástica. Eu, por exemplo, não atendo nenhum cliente, nenhum paciente sem manutenção. E é primordial toda essa parte de lipedema, qualquer um, tá, gente? Qualquer tratamento. Não atendo sem manutenção. Meu cliente não sai sem manutenção porque é ele que vai corresponder 90% do resultado de cabine, de tudo que ele vai fazer. Além, né, de cabine, o uso prático, mais algumas coisas como sou profissional. Então, tem o uso diário também. Eu acredito que o professor vai falar do uso diário, que é aí o Regener C e o Deox, e também para quem quer aumentar, né, estimular o metabolismo, vai levar o meta sim para atuar ele pontualmente. Não é só para lipedema. O meta vai engrandecer teu sistema hormonal todinho e é muito gostoso usar ele. E é gostoso no dia a dia porque melhora todo o aspecto energético, hormonal, enfim.
a mulher ficar bem mais linda, e o homem também. Só que o homem não tem lipedema, né? Mas enfim. Então, o uso de cabine agora eu vou praticar. E vou praticar. Quando eu finalizar, eu vou deixar o professor, vou deixar a live para continuar com essa modelo. Porque essa modelo, ela quer corpo inteirinho. E a nossa live é só 45 minutos e não vai dar para ficar uma hora e pouco. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E eu faço a prática e vou sair, vou te deixar sozinho para terminar a live. Isso não estava no combinado, não. Então, assim, vou deixar você. Mas, assim, hoje é o primeiro dia do primeiro ciclo, que é o detox, é o processo inflamatório. Próxima segunda-feira é redução, na outra é firmeza de toda essa parte de lipedema. Então, vocês vão acompanhar agora a prática, né? Vamos deixar o contato também para vocês. E terminando a live, para quem... gente, a gente já está... A loja já está vai estar o mês inteirinho com vários preços atraentes para vocês, tá? Mas para quem está na live hoje e já vai se conectar agora mesmo, vai ter desconto especial nesse kit. E olha, o desconto é tão excelente que com a manutenção você já paga o kit, viu? Então é bem legal, bem atraente. Eu já quero deixar esse recado, porque ao terminar aqui, só vou me despedir de vocês e o professor aí continua, olha só, né? Mas eu vou ficar um bocadinho. Olha só, então vamos fazer o seguinte, Li. Como você vai ficar um tempo específico, e a prática é muito importante, eu vou deixar você apresentar a prática, eu vou ficar assistindo aqui junto com a galera a prática. Na hora que você terminar a prática, eu entro com a teoria. Pode ser? Ah, legal. Sim. Ok, vou fazer a prática, mas você pode ir falando, né? Porque não vou falando, ou eu faço a prática, né? Não, mas é legal o pessoal assistir, eu só vou dando os pitacos e depois eu vou para a teoria. Legal, então, eu só vou virar a câmera aqui, vocês vão acompanhar, né? Acompanhar a nossa modelo. Também já quero agradecer desde já a nossa modelo que veio, a Elaine. Posso falar o nome? Posso? Agora você já falou. A Elaine já está aqui deitada, mas que pode, está autorizada. Então, vou virar a câmera aqui para vocês. Vamos ver aqui. Olha só. Cadê a Mar? Gente, peraí. Como é que tá aí? Você vai trabalhar com qual região? Poxa. Pernas, isso. Ela não está pegando ela está pegando ali um pedacinho da coxa, um pedaço do joelho. Agora pegou um pouquinho mais a perna de lá. Agora está só do joelho para baixo. Aí está pegando agora. Está pegando. Deixa. Isso. Pegou a coxa até o joelho. Isso. Como está? Preciso melhorar a câmera? Ela está muito perto. Está próximo à imagem. Próximo? Se você der... Não sei se você tem espaço para dar um pouquinho mais de distância, que aí vai pegar a perna como um todo. Se não tiver, vamos assim. Tenho, E agora sim. Agora tá ficando legal. Agora, um pouquinho mais. Baixa um pouquinho. Abaixar a câmera? Agora tá legal. Deixa assim, ficou perfeito. Vamos ver aqui. Olha só. Galera, para você que está chegando agora, nós vamos com uma prática muito importante. Nós vamos falar da primeira etapa do lipedema, onde nós vamos trabalhar o kit que vai auxiliar no controle do pH, na desinflamação e na reestruturação e equilíbrio, principalmente endócrino. Eu vou deixar a Eliane fazer a prática e na hora que ela terminar aqui a prática, eu explico um pouquinho mais a teoria do metabolismo para você que está nos acompanhando.
Ela vai começar preparando a pele com a nossa Oxywasser, que é a primeira água termal do mercado que neutraliza metais pesados. Ela neutraliza metais pesados, ela limpa, nutre e hidrata. E também ela tem um papel muito importante para dissipar as cargas elétricas. Para quê? Para equilibrar o tecido. Então, sempre a gente começa preparando o tecido com Oxywasser. Primeiro que você vai entrar em Iometa pontualmente? Pontual. Vamos passar no punho e também na região pubiana também? Ou temos que nos dois? Podemos passar nos dois? Nos dois. E quando vocês... É que nós Tem estamos que aqui... passar no punho, não dá para ver, pode massagear. Mas está perfeito. Gente, primeiro você sempre vai passar o iometro aqui no punho, dessa forma assim, uma gotinha, né? Põe o iometro, uma gotinha, e um punho no outro. Detalhe, quando você estiver no seu atendimento em cabine, quando você estiver no seu atendimento em cabine, você pode pedir para a cliente, você dá uma gotinha na mão dela, e ela não vai fazer isso aqui porque a gente está ao vivo, né? Mas dá para aplicar no assoalho pélvico, entre o ânus e a vagina, ou entre o ânus e o saco escrotal. Para quê? Para já trabalhar o eixo hormonal, tá? Porque o iometra trabalha eixo hormonal. E é muito importante o equilíbrio da parte hormonal no lipedema. Tudo bem? Tudo bem. Espalhando na parte poplítea também. Estimulando também. Lembrando que o profissional vai fazer os estímulos, vai usar a metodologia de drenagem linfática dele. E agora, passando, massageando a pele, absorveu o Iometa, vamos para o Regener C. Regener C, tá aqui, galera. Regener C. Então, A única formulação. todo, vou fazer uma perna, certo, correto? E vou utilizar 3 gotas do Regener C. Isso. Lembrando a você que presta atenção na manobra enquanto eu vou explicando, que o Ion Regener C é a única formulação ortomolecular de nutrição tópica hoje que tem no mercado, que tem a capacidade de fazer funções específicas, como reestruturação de membrana, porque tem fósforo. Então, a membrana é membrana fosfolipídica. Então, se você quer reestruturar um tecido, principalmente alguém que está sofrendo com lipedema, o Ion Regener C é primordial. O Ion Regener C também vai ter um papel muito importante aqui, principalmente quando a gente fala do equilíbrio do pH. Lembra que onde tiver concentrações de tecido adiposo, você vai ter uma baixa do pH. E isso, querendo ou não, leva principalmente ao aumento das citocinas inflamatórias. Aumentando as citocinas inflamatórias, você vai ter dor na região. Lembrando também que para você produzir energia celular, ATP, trifosfato de adenosina, você também precisa de fósforo. Então, o fósforo ele é realmente extremamente importante quando a gente fala fisiologia, quando a gente fala na manutenção, principalmente do bom funcionamento do corpo. Então, por isso que as primeiras manobras estão sendo realizadas com Ion Regener C, para regenerar o tecido. Pode falar ali. Então, as manobras de deslizamento, vocês viram que eu primeiro fiz a manobra, aí a pele absorveu, você vem com a Oxywasser, você consegue fazer aí os movimentos determinantes, você que determina o tempo que você vai fazer a drenagem linfática. 5 minutos em cada perna, 10 minutos, é o profissional que determina, né? Mas hoje, além do profissional saber da importância de cada produto para o lipedema, mas também é importante, porque muitos querem saber, né? Desliza o gel, não desliza, olha só que prático, gente. Você consegue executar bem as manobras. Quer que eu levante aqui para ver melhor, Anderson? Perfeito, ficou muito bom.
Então, a gente encontrou uma pessoa, professor, que sofre do lipedema, olha só. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem, 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 bem. Prestem atenção nas manobras, aprendam a fazer essas manobras, que são importantíssimos, tá, gente? Então, o próximo seria o DEOX, né? É o DEOX. Isso, Diox. Eu estou preparando para fazer a parte externa. Acho que daí não vai dar para ver, né? Mas eu vou fazer, né? Dá para ouvir bem a voz? Excelente. Feitas as manobras, agora vamos para o DEOX. Diox é muito importante, galera, e vai ajudar na desinflamação. Tá abrindo? Tá novinho? Três gotas de DEOX. Tá. 3 gotas. Vou espalhar aonde mais tem um concentrado de edemas, gordura. Dá para fazer a outra perna também para as pessoas verem, não? O que você acha? Pode fazer, pode fazer. Não vai machucar as costas, não? Hã? Vai machucar as costas, não? Não entendi. Vai machucar as costas, não? As costas? As costas? É, as suas costas. Você vai ficar muito esticado. Não. Passando Mas de óculos, gente, dá para ver daí que tá bem úmido a pele? tá linda a pele. Tipo, a galera fica maluca com esses resultados que vocês entregam. Gente, vocês viram que hoje eu nem estou falando na hora da prática, né? Tá muito bonito, né? Olha só. Gente. Aqui.
Estamos prestando atenção nas manobras que você está realizando. Manobras de deslizamento e bombeamento. É uma pressão maior do que a drenagem habitual do dia a dia, né, gente? Olha só. Então, ó, esse kit que nós estamos aplicando hoje, nessa aula prática, primeira aula sobre lipedema, nós estamos utilizando um kit e nós temos o íon Meta, o íon Regener-C e o íon Diox. Qual é o objetivo, galera? Equilibrar o pH da região, melhorar o funcionamento das membranas, melhorar a produção de ATP, de energia, melhorar principalmente o sistema metabólico da região e desinflamar. Então, nós temos esse kit da IA Cosmética Mineral de nutrição tópica. Essa aula de hoje de lipedema entra em uma matéria muito importante que a IA está trabalhando, que é a harmonização estética tópica ortomolecular. A única empresa do mundo a oferecer para você a oportunidade de, principalmente, você realizar uma harmonização corporal tópica. Esses produtos são indicados para quais profissionais? Para profissionais que atuam na área da estética, saúde e bem-estar. Então, se você é uma esteticista, uma massoterapeuta, se você é uma biomédica, uma farmacêutica, uma fisioterapeuta, esse é o kit, o primeiro kit que você vai aprender a trabalhar no lipedema. Na próxima aula, nós vamos ter uma aula especial, onde a gente vai aprender a trabalhar a redução. Depois, na terceira aula, a firmeza. Então, a aula de hoje a gente vai trabalhar bastante a questão da desinflamação. Lembrando que as pessoas que sofrem com lipedemas não é uma questão somente estética, vai além da estética. É uma questão de saúde, de qualidade de vida, porque muitas vezes as pessoas têm dores intensas. Depois eu quero até que a Eliane converse com a nossa paciente, com a nossa modelo de hoje, para ver se depois melhorou, principalmente aquele peso nas pernas, as dores onde tem concentrações maiores de tecido adiposo, porque a ideia não é só oferecer algo que melhore a estética, que já é fabuloso. A ideia é a gente ir além, melhorar qualidade de vida e bem-estar. Então anota aí, íon Meta, íon Regener-C e íon Diox. Tá muito lindo as manobras. Faço essa perna também? Faço essa perna também? Não, não há necessidade, porque você... Só se você quiser. Já ficou bem legal. Essa perna, ó, ficou outra cor. Ficou mais lisa. Vou virar aqui. Utilizamos os três. O kit, Meta, Deoxy Regener, com a água. Oxvaxer. Estou aqui novamente. Acredito que deu para mostrar o deslizamento e o bombeamento. Cada profissional sabe o que vai utilizar. E eu vou dar continuidade aqui agora, porque ela quer o corpo todo. E vamos dar continuidade. Você vai dar a continuidade para falar um pouco mais. Sim, sim. Ou Eu vou falar um pouco mais da teoria, explicar um pouquinho mais para as pessoas, vou falar também da parte emocional, que é muito importante as pessoas entenderem. E aí, na próxima semana, prática de redução em lipedema, tá bom, gente? São 3 aulas. A aula de hoje para reduzir processo inflamatório e dores, equilíbrio do pH, aumento principalmente da produção de energia de ATP, porque senão não ocorre regeneração. Próxima aula, redução. E na última aula, firmeza. Lembrando que quem entrar em contato agora pelo WhatsApp que está aqui fixado, tem valores especiais, né? Quinta-feira,
às 8 horas, nós vamos ter a nossa live, onde a gente fala de empreendedorismo. Então, para você que está aí, separa na sua agenda, às 20 horas, onde a gente fala de empreendedorismo, para você que quer se tornar uma credenciada da IA Cosmética Mineral. Eu já dou um toque para você. Sai na frente, se torne uma credenciada, se você já é uma lojista, antes da sua concorrência. Porque se a sua concorrente for lá e pegar a distribuição exclusiva, depois você vai chorar na cama que é lugar quente, tá? Então, aproveita. Perdão. Lembrando que essa live vai ficar gravada. Lembrando que já tem o protocolo todinho, feitinho, já para vocês pedirem aí no contato que o professor deixou. Já tá tudo prontinho, fresquinho para vocês atuarem em cabine, né? Porque o intuito aqui é mostrar para vocês o produto, como ele vai agir, por que da importância. Trouxe até uma pessoa hoje com lipedema, para vocês também saberem que a gente tem pessoas aí que buscam tratamento. Essa pessoa aqui, ela já vem fazendo tratamento em outra clínica. Então, assim, é bem importante. Então, hoje é o detox, hoje é o processo inflamatório com esse kitzinho, tanto para a cabine, quanto também a paciente, a cliente vai levar para casa. Então, eu agradeço até por aqui. Vou deixar você. Vai ficar bravo, não, né? Não. Estou fazendo uma brincadeira aqui, né? Vai continuar aí, todo feliz e tenho certeza que a aula vai ser excelente, falando de todos os 3 produtos. Beijo. Beijo, obrigado, Lê. Valeu, obrigado aí pela prática. Foi linda, obrigado. Foi rapidinho, mas vamos lá. Foi top. Foi top? Foi top, 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 top. Galera, eu vou dar continuidade aqui com vocês. Nós tivemos uma prática, né, sobre lipedema, uma prática bem interessante. Alô, alô, som. O som tá legal. Então, assim, galera, o que nós estamos trabalhando hoje?
Oi, oi, oi. Tá me ouvindo agora? Como é que tá o volume para você? Como é que tá o volume? Me diz aí se o volume tá bom, tá ruim. Deixa eu até testar aqui o volume. Oi, 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 oi. Ah, o volume agora tá. Tá, volume. Mas brigadão. Então, assim, é muito importante, agora assim, obrigado, Del, de coração, gratidão. Então, assim, é muito importante você ter mais ATP na região. Outra coisa que as pessoas precisam saber é como é que você vai cuidar do lipedema se você já tem ali uma disfunção na membrana celular dos tecidos daquela região. E o íon Regener C é muito importante. Por quê? Porque tem um fósforo que faz parte das membranas celulares. Então, a primeira coisa que você vai trabalhar é o íon Regener C. A segunda coisa que a gente trabalha, que é muito importante, é o íon dióxido. Por quê? Porque tem um processo inflamatório na região. E lembra que eu falei que eu quero reduzir a inflamação? Essa primeira etapa de quando nós trabalhamos o lipedema, nós estamos buscando isso, gente, reduzir dor e reduzir inflamação. E hoje se sabe-se que a inflamação de baixa intensidade, por longos períodos, ela é responsável pelo acúmulo de tecido adiposo. Então, não tem como você melhorar a condição daquele tecido se você não reduzir o processo inflamatório, se você não proporcionar uma regeneração tecidual. Então, por isso que nós entramos com o íon Regener C e íon dióxido em manobras de drenagem linfática. Professor, eu tenho dúvida como atender uma pessoa que está com lipedema. Então, depois, quando eu terminar a aula, você assiste a aula novamente, porque nós já fizemos uma prática. Na sequência, você vai usar o quê? O iometá. Aonde? No punho e nas cadeias de gânglios linfáticos. E eu gosto de usar o iometá também em cima da glândula tireoide. Para ajudar alguém que tem lipedema, você tem que aumentar o metabolismo da pessoa. Você tem que aumentar o metabolismo. E o iometá, ele faz esse papel porque ele tem zinco. E o zinco, ele vai aumentar todo o metabolismo orgânico do corpo. Inclusive, se você utilizar ele no assoalho pélvico, entre o ânus e a vagina, entre o ânus e o saco escrotal, você aumenta a libido também. O iometá também é muito importante porque ele tem cobalto e ele melhora a circulação sanguínea. E a gente sabe que a pessoa que tem o lipedema, ela tem um comprometimento da circulação sanguínea. Por quê, professor Edjas? Porque tem acúmulo de tecido adiposo, que comprime os vasos sanguíneos e também comprime os vasos linfáticos. Então, esse é o kit que você vai trabalhar da primeira fase do lipedema. Professor, como é que eu trabalho? A aula prática já está aqui para você. Se você perdeu a aula prática, assiste novamente. Você vai trabalhar ali. Eu gosto de trabalhar de uma a 3 atendimentos por semana durante 4 a 5 semanas. Você vai entregar um resultado fabuloso, principalmente quando a gente fala nos sinais e sintomas da dor, do cansaço. Você vai ver aquela perna da pessoa já reduzir, mesmo sem entrar na etapa de redução, porque já está reduzindo a inflamação. Professor, e de cuidado diário? Cuidado diário, gente, eu indicaria os 3 produtos para a pessoa utilizar. Tanto o iometá, porque a pessoa que tem um lipedema, ela tem um metabolismo comprometido em algum grau, seja por uma questão genética, hereditária, ou usar o íon dióxido e o íon Regener C na região onde tem o comprometimento. Então, essas 3 formulações, para quem sofre com lipedema como cuidado diário, vai ser espetacular. E aí a gente precisa entender algumas coisinhas que eu preparei aqui para vocês. Primeiro, o lipedema, ele não tem um impacto só físico, ele tem um impacto emocional muito grande. A pessoa muitas vezes não se sente bem usar um short, um biquíni, um maiô, uma saia. E aí é onde entra o iometá novamente, porque o iometá, ele aumenta a energia, ele aumenta a disposição. Então, aquela pessoa que está com metabolismo lento, que está triste, que sofre com lipedema, o iometá ele já vai mudar a vibração energética da pessoa. Também os estudos apontaram, eu estou aqui com os estudos, que o estrógeno e o
estrogênio, como vocês queiram, quando ele aumenta-se em grandes quantidades, e isso acontece por puberdade precoce, perimenopausa, síndromes de ovários policísticos, presença, principalmente, de um desequilíbrio na glândula suprarrenal. Por quê? Porque quando a pessoa fica muito estressada, aumenta a produção de cortisol. E o cortisol aumenta a metabolização do tecido adiposo. Então, se lá no código genético da pessoa tinha lá que ela poderia vir a sofrer de lipedema, ela tem a informação genética. A mãe dela não tinha no corpo físico, mas ela herdou a informação genética. Quando essa informação genética, esse gatilho é ativado, ela passa a sofrer de lipedema, que pode ser ali logo na primeira menstruação, na menopausa, pode ser ali no começo da vida adulta, e aí é onde entra principalmente o íon diox. Por quê? Porque o íon diox é a nossa formulação principal para combater o estresse, para regularizar o bom funcionamento, principalmente o gerenciamento do cortisol. Então, quando a gente fala dessas 3 formulações, a gente está falando de algo completo para essa fase do lipedema, que é a fase da redução da inflamação e da dor. Então, presta atenção. São 3 formulações. Iomega, para equilibrar o eixo metabólico e dar mais energia para fazer o que tem que fazer. Porque alguém que sofre com lipedema, ele tem que ter energia para seguir uma reeducação alimentar. Ele tem que ter energia para fazer uma caminhada. Não é uma coisa só, não é uma ação só, tá? Então precisa ir além. É onde entra o Iomega, que você vai indicar para usar no punho e no assoalho pélvico. Essa pessoa precisa namorar, ela precisa de contato. Até para melhorar o emocional dela, porque o lipedema, ele baixa a autoestima. A pessoa sofre de baixa autoestima. E o meta, ele vai fazer com que as pessoas se mantenham na meta. E o meta tem zinco, tem cobalto. Zinco vai aumentar a energia, vai equilibrar o metabolismo. Cobalto vai melhorar o sistema circulatório. Então, o Iometa é a primeira coisa que nós vamos utilizar no lipedema, nessa primeira aula que eu estou ministrando agora, na qual nós já tivemos a prática. Se você chegou agora, depois assiste novamente. O Ion Regener C, importantíssimo, porque tem fósforo, vai equilibrar o pH da região, é muito importante. Fósforo faz parte das membranas celulares. Onde tiver membrana celular, é a membrana fosfolipídica. E também o fósforo faz parte do quê? Do ATP, trifosfato de adenosina, que é a energia biocelular. Não tem como você regenerar um tecido que está ali todo desorganizado pelo lipedema sem energia. Então, o Ion Regener C é primordial. É primordial. E, na sequência, o Ion Diox. Por quê? Porque vai combater o processo inflamatório em si e vai combater também o estresse. Vai ajudar o gerenciamento do estresse. Então, são 3 formulações que vão ajudar, principalmente, nesse processo desafiador, que é ajudar as pessoas que sofrem com o lipedema. Professora Edjasta, eu quero investir nesse kit com somente 3 produtos para começar a atender as pessoas que sofrem com lipedema. Está aqui o WhatsApp da IA, que é o 47992877342. Você vai chamar e vai falar com uma das nossas especialistas. Está aqui para você esse kit. Na próxima aula, vai ser a aula de redução, onde nós vamos ensinar na prática a redução. Professor Edjasta, não teve prática nessa aula? Teve, já teve. Depois você volta e assiste. Assiste porque vale a pena. Tem muita gente tentando cuidar de lipedema com as ferramentas convencionais do mercado e, infelizmente, não vão entregar resultado. Se você não equilibrar pH, se você não der energia para produzir mais ATP, se você não entregar fósforo para ter uma reestruturação das membranas celulares, fosfolipídica, lembra da aula lá do colégio? Lembra da aula da faculdade? Se você não tiver isso, esquece. Você não vai entregar resultado nenhum em lipedema. Você também precisa do Ion Diox. Primeiro, para equilibrar a produção
de cortisol. Quanto maior o cortisol, quanto maior estressado, imagina uma pessoa que sofre com lipedema. Será que o estresse dela está alto? Com dor, né, com emocional, baixa autoestima, o cortisol está na boa. E quanto mais alto está o cortisol, mais metaboliza tecido adiposo e mais compromete o tecido. Então, iodeóxido é muito importante, primeiro, para equilibrar essa parte do estresse. Segundo, o iodeóxido vai ser muito importante porque ele tem magnésio e aí vai ajudar a reduzir a inflamação local. Precisamos reduzir a inflamação local, diminuir dor. E logo na sequência, o Iometa. Iometa para quê? Para equilibrar o metabolismo. E principalmente porque o lipedema, os estouros, vamos dizer assim, acontece ali na puberdade, na hora ali na primeira menarca está subindo, sobe demais os estrogênios ou os estrógenos, como você queira. No começo da vida adulta, principalmente os anticoncepcionais. Anticoncepcional faz mal, professor Ediasto? Não, se a pessoa não tiver no código genético dela que ela vai sofrer de lipedema, não faz mal. O problema é se a pessoa tem lá no código genético dela que ela pode sofrer de lipedema. E isso pode ativar aqueles genes e a pessoa passa a desenvolver o lipedema. É aí onde entra o Iometa. O Iometa entra aí para ajudar nesse processo de recuperação e principalmente em uma prevenção. Também nós temos mulheres que sofrem com ovários policísticos e também vai ter uma tendência a aumentar os estrógenos, os estrogênios, progesterona e tudo mais. E isso também pode levar ao lipedema. Então, eu tentei explicar aqui de uma forma bem simples, bem fácil, bem objetiva para que você tenha condições de ajudar as pessoas que sofrem com lipedema, mas tem fundamento, tem fisiologia, tá? Tem muito conhecimento, principalmente quando a gente fala dessa parte mais vibracional, dessa parte de atuação atômica, né? E a inteligência atômica. Nós estamos atuando na base da fisiologia. Lembra lá? Os átomos formam o quê? Moléculas. Moléculas formam o quê? Células. Células formam o quê, gente? Tá vendo? É legal. Células formam tecidos. Tecidos formam os órgãos. Órgãos formam sistemas. E bastante cuidado para quando você for cuidar de pessoas com lipedema, você não escolher um produto. Muitas vezes ali, por desatenção, que tem na sua formulação um parabeno. Parabeno é disruptor endócrino e é proibido usar disruptores endócrinos em quem já tem uma disfunção endócrina local. Não faça isso, porque aí você vai atrapalhar o teu resultado, vai deixar aquela paciente infeliz, com mais dor, mais inchaço. Porque o que eu recebi esses dias de mensagem, quando a gente falou que ia dar aula sobre lipedema, eu recebi muitas mensagens. Professor Edjasto, olha, eu comprei um produto tal aqui e piorou demais a condição do meu lipedema. Eu falei, tira uma foto. Na hora que eu olhei na formulação, tinha 10 disruptores endócrinos. Quando, gente, não tem um comprometimento mais extenso, como mais profundo, como é o caso do lipedema, muitas vezes aquele creminho ali, cheio de coisa ruim, até passa no deslizamento. Né? Ele até ajuda ali a deslizar, a melhorar a manobra. Mas quando você vai falar de lipedema, que é algo que precisa ter conhecimento, olha a rótula, tá? Olha a rótula, olha a rótula. As formulações da IA Cosmética Mineral são formulações de nutrição tópica ortomolecular vegano, tá? Aqui não tem substâncias neurotóxicas, não tem disruptores endócrinos, não tem substâncias carcinogênicas, não tem substâncias alergênicas. Então você já pega um tecido que está comprometido ali com lipedema e aí vai colocar um creme cheio de coisa ruim, cheio de petrolato em cima, as chances daquilo dar errado é muito grande. Então, mais uma vez, eu faço convite para você que está aí a me conhecer, né, se permitir esse novo jeito de cuidar, esse novo jeito de tratar as pessoas, no qual nós estamos promovendo aqui com a IA Cosmética Mineral, que é principalmente a harmonização estética tópica ortomolecular. O WhatsApp está aqui para você, 4799-287-7342. Esse é o kit de manutenção e cuidados diários em casa. Chama lá,
é um material, a coisa mais linda para você. A coisa mais linda. Chama na IA e fala, eu quero um material que está maravilhoso. Próxima aula vai ser uma aula de redução. Aula prática. Então, ó, beijo no coração de você que me acompanhou aqui. Gratidão aí pela participação da aula. Gratidão a todo mundo. Muito, muito obrigado. Até a nossa próxima conversa. Segunda-feira que vem, às 20 horas.